Vamos lá, vamos começar. Bom dia. Vamos lá. The Coach. Ali, estamos ao vivo. Bom dia a todos os irmãos motociclistas do Brasil e do mundo. Aqui quem fala é o Gringo, locutor da Farisouza Web Rádio, a rádio dos motociclistas. Hoje é dia 5 de agosto de 2020. Está começando uma Alvorada Estradeira. Você que está no Facebook, está ao vivo, tá? Deixe seus comentários abaixo aí, vamos falar o seu nome, seus motoclube e da cidade onde você está falando. Deixe seu comentário, deixe sua opinião. Tá? Também que você está no YouTube, tá? Clica aqui no joinha, dá um ok, se inscreva no canal, tá? Esse programa acontece de segunda a sexta, às 7 horas da manhã, tá? Uma live, certo? Em breve estaremos transmitindo via rádio também. Se está escutando é a Rádio Farisouza. E vamos aqui às notícias do dia de hoje, tá? Tem muita coisa para falar, umas novidades que o pessoal nem saiu na mídia ainda. Então vamos lá, previsão do tempo para Santa Maria, no dia de hoje. O pessoal que está acordando agora, vai pegar a estrada, vai para o trabalho, tá? A mínima hoje vai ser de 12 graus e a máxima de 28 graus, assim, um dia quente em Santa Maria. Ó, sol o dia todo, sem nuvens no céu, noite de tempo aberto ainda, sem nuvens. Tá? Então vai ser um dia bacana, um dia de verão em pleno inverno, tá? O inverno de agosto, certo? Nas regiões do Brasil, como é que vai ser? Região sul, muito sol e tempo firme ao longo do dia, muito parecido com a previsão do tempo de Santa Maria. Tá? Região sudeste, chuva no norte de Minas Gerais e demais áreas, tempo firme. Região centro-oeste, tempo firme e seco em toda a região, também vai chover. Região centro-oeste, bastante baixa a umidade relativa do ar, tá, pessoal? Então tome cuidado aí. Perigo de queimadas na região, tá dando na estrada aquela fumaceira. Eu já passei de situação assim, que os dois lados da estrada pegando fogo e só aquela reta no meio. Região centro-oeste é assim. Nordeste, chuva no sul e norte da Bahia e faixa litorânea, tá? E região norte, chuva no litoral do Pará e aí na ilha de Marajó, pessoal da ilha de Marajó, tá? Chove também nos estados do Amapá e Roraima. Também chove no norte do Amazonas, tá? No dia de hoje. Então essa é a previsão do tempo para as regiões brasileiras. Vamos ver aqui hoje na história, quais são os aniversariantes do dia? Quem é que nasceu em 5 de agosto na história, né? Então, em 5 de agosto de 1827, nascia Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente aí, tá? Político brasileiro, tá? Faleceu em 1892, então nasceu em 5 de agosto de 1827, estava nascendo o Marechal Deodoro da Fonseca. Também, no dia 5 de agosto, estava nascendo, 5 de agosto de 1872, tá? 72, o Oswaldo Cruz, médico infectologista brasileiro. Tá? Tem um instituto com o nome dele, inclusive, né? E 5 de agosto de 1930 estava nascendo Neil Armstrong. Ontem eu falei do Neil Armstrong, trompetista. Esse é o Neil Armstrong, astronauta mesmo, né? Tá? Astronauta americano. Não precisa falar nada, né? Vamos lá. O que aconteceu? Onde é que vai ser feriado hoje? Tá? Lugares que tem feriado no Brasil hoje. Ó, dia da Vitória e Dia Nacional da Ação de Graças na Croácia, tá? E dia da independência de Burkina Faso, que é na África, tá? Independência deles. Tá? Também é feriado, agora no Brasil, quais são os feriados? Qual que é as cidades que estão de feriados hoje, tá? Feriado em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, tá? Aniversário da cidade, ou então pessoal de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, um forte abraço. Feriado em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, tá? Dia da Padroeira, Nossa Senhora das Neves. Então, pessoal de Ribeirão das Neves, parabéns pelo dia de vocês. Feriado também no Rio Verde, Goiás, aniversário da cidade. Pessoal de Rio Verde, Goiás, um forte abraço. Feriado do estado da Paraíba, Conquista da Paraíba e dia da Padroeira, Nossa Senhora das Neves também. Tá? Tem uma lei aqui que parece Lei 3.489/67, tá? A lei deles estadual lá. Então, parabéns, Estado da Paraíba, está de aniversário hoje, dia da Padroeira, tá? E feriado de João Pessoa, fundação da cidade, tá? Cidade Real da Nossa Senhora das Neves, tá? Então, parabéns aí, Paraíba, parabéns, João Pessoa, pelo seu feriado no dia de hoje. Bom, pela quarta-feira, hein? Feriadinho bom, tá?
O que aconteceu hoje na história? Vamos lá. Ó, em 5 de agosto de 1864, na Guerra de Secessão Americana, houve a Batalha da Baía do Mobley, tá? Aí no Alabama, certo? O almirante David lidera uma emboscada à União através de defesas confederadas e fecha um dos únicos grandes portos do sul, tá? Que foi uma vitória dos confederados em cima dos nortistas, né? Na Guerra da Separação Americana. Lembra desse filme que tem o Confederado da União? Pois é. Tá? Isso aqui foi uma batalha que os confederados ganharam em 1864. 5 de agosto de 1954, o Carlos Lacerda sofre atentado na Rua Toneleiros, na época do governo Getúlio, né? Seu guarda-costas, o major Rubem Floriano Vaz, que até tem um aeroporto uruguaiano na minha terra, lá com o nome dele, também é alvejado e morre pouco tempo depois. Tá? Isso aqui foi em 5 de agosto de 1954. Em 5 de agosto de 1973, houve o lançamento de uma sonda espacial soviética, a Marte 6. Tá? Teve sucesso, ela circundou o planeta e tirou um monte de fotos, tá? Em 73. E 5 de agosto de 2016 ocorreu a cerimônia de abertura dos Jogos da 31ª Olimpíada, no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Lembra? A Olimpíada da Dilma. Tá louco, eu nem me lembro desse dia. Bom, vamos lá. Então esses foram os dias que ocorreram no... E aquela abertura, Deus do livro. Tava Penélope Cruz, não, o que tava lá? Não lembro o que você apresentou. Tava uma atriz americana, uma cantora lá. Vamos lá. Então isso foi o que aconteceu na história, certo? Vamos falar agora de acontecimentos, notícias, né, que aconteceram ontem. Ontem eu publiquei aqui no meio da tarde, eu falei da grande explosão que ocorreu em Beirute, no Líbano, tá? Onde por volta das 13 horas da tarde aqui, lá mais ou menos umas 5 horas, 6 horas da tarde lá no Líbano, em Beirute, capital do Líbano, tá? Uma grande explosão se formou bem na região portuária da cidade. Vamos falar a parte oficial e a parte não oficial, tá? Vamos lá. Vou ler aqui para vocês, ó. Uma grande explosão atingiu hoje a região portuária de Beirute, na capital do Líbano. Imagens mostram uma gigantesca coluna de fumaça e um forte deslocamento de ar que varreu a região, tá? Vídeos revelam um rastro de destruição e destroços nas ruas, carros arremessados, tá? E fachadas de prédios destruídas. A explosão foi tão forte que a sacada que tinha limou assim a explosão, arrebentou com as sacadas de alguns prédios, tá? Na ilha de Chipre, que fica a uns 400 km dali, foi sentido a explosão, para vocês terem uma ideia, tá? Já entra nesse assunto da explosão aí. Vamos ver o que são relatos das testemunhas que estavam lá. Aqui da agência Reuters, ela é jornalista. Viu a bola de fogo, uma fumaça subindo sobre Beirute. Pessoas estavam gritando, correndo, sangrando. Sacadas foram arrancadas dos seus prédios, que eu estava falando, tá? O vidro dos prédios se partiu e caiu nas ruas. Isso aí feriu muita gente, pessoas, estilhaço de vidro, tá? A área portuária foi isolada das forças de segurança e só permite a passagem de agentes de defesa civil, ambulâncias, carros de bombeiros, tá? Segundo Itamaraty, não há até agora relatos de brasileiros entre mortos e feridos, tá? Tinha um navio da Marinha que, por sorte, estava ali há poucos dias atrás, tinha saído zapado dali. O pessoal da Marinha aí estava no navio, né, com os familiares, não aconteceu nada com eles, tá? Tá tudo ok, tá tudo beleza. Tem um brasileiro. Se bem que tem muito latino-americano que vive lá em Beirute, né? Que muita gente veio fugido lá por causa da guerra, veio para a América do Sul e agora voltou lá, né? Tem muita gente, eu vi muito relato ontem na televisão de pessoas que estavam dando seu relato do que aconteceu. Gilmar de Carvalho, seja bem-vindo. Tá chegando aí, seja bem-vindo, meu jovem, tá? Bem-vindo à nossa live. Agora eu vou falar, isso aqui foi o que oficialmente eles falaram, que esse depósito essa explosão foi do material que eles recolheram antigo, tá? Que é altamente inflamável, e eles depositaram nesse depósito na área portuária por muito tempo, tá? E teria lá um carregamento, separado disso, teria um carregamento de explosivos, que tem as comemorações não sei qual é o tipo de comemoração, que eu não sou muçulmano, mas tem certas comemorações que ocorrem nessa semana, tá? Do povo islâmico naquela região. Então tinha um grande cúmulo de material inflamável, né? Bombas
para festividades. E esse depósito, que não tem nada a ver com o outro, explodiu primeiro. E aí dando incêndio no outro, que é aí que sim teve a grande explosão. Então foram duas explosões, uma pequena relacionada a fogos de artifício, e realmente tu vai olhar as imagens, são os fogos explodindo mesmo, tá? E bom dia, Gilmar. Tá chegando e dando bom dia. Tá? E a explosão, tu vê que ela foi inicial numa, a filmagem da primeira explosão não tem nada, tá? Mas da segunda tem. Tá? Então a primeira explosão que aparece eu já vi incêndio de fogos de artifício, compactua com a explosão de fogos, né? Tá, então, oficialmente, então, nessa área portuária tinha confiscado uma munição que eles pegaram lá e depositaram nessa área portuária, e do lado teria uma outra depósito com fogos de artifício que pegou fogo. Esse pegando fogo, na sequência o outro pegou fogo também, e houve a grande explosão daí, oficialmente, tá? Agora vamos para a parte não oficial, tá? Pessoal, eu moro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aqui fica o 3º Comando do Exército Brasileiro, né? Então tem um grande número de quartéis aqui. O depósito principal de munições, que aqui o pessoal da cavalaria, pessoal da artilharia, pessoal da infantaria, toda a galera, né? Tem que ter munição para isso, tem que ter armamento para isso, tá? E esse armamento do paiol, digamos assim, principal da cidade, não fica na cidade, ele fica bem afastado, ele fica na área do Planalto, inclusive, fica perto de Itaara, que é uma outra cidade aqui perto. Então, em 95, e o paiol é o seguinte, o paiol onde se guarda a munição, ele tem que ser fundo, tá? Para quem não sabe, eu fui militar da artilharia, já sou reservista. Vamos ver que tá chegando aqui, Luciano. Aí, Luciano, seja bem-vindo, bom dia. Tá? Vamos falar sobre munição então. Para adequar uma munição, ou essa carga que estava lá no porto, para começar no porto não pode ficar. Tu vai ver o porto lá de Beirute, em volta é cheio de casas, cheio de hospital, bares e tal. Então uma área habitável não é aconselhável deixar munição. Tá? No caso de Santa Maria fica bem longe da cidade, mas bem longe mesmo. Tá? E detalhe, o paiol de munições ele tem que ser para baixo. Tem que ser uma área cavada, bem profundo mesmo. Mas fala fundo, 30 metros, 20 metros para baixo. Por quê? Se caso explodir, ele explode para cima. Ele explode para os lados. Repetindo. Quando você armazena munição, qualquer tipo, carga de artilharia, carga de cavalaria, munição, fuzil, até do fuzil do infante ali, tem que ser, o paiol é para baixo, tá? Ele é todo cercado com sacos de areia, né? Cavado para o fundo. Porque se caso explodir, explode para cima. A explosão não foi aquela que aconteceu, não foi desse tipo, tá? Mas ela é para cima, ela não é para os lados, tá? Muito bem. E fica um lugar bem afastado da cidade. Em 97, aqui em Santa Maria, na época eu estava na faculdade, e ocorreu uma explosão no paiol. Um paiol explodiu aqui na cidade, nessa região que é bem afastada da cidade, né? A explosão, pessoal, não causou grandes danos na cidade, mas foi sentida em toda a cidade. Houve um tremor de terra envolvido a explosão desse depósito de munição aí. Quem é de Santa Maria que está me ouvindo agora sabe o que eu estou falando. Luciano Martins, seja bem-vindo, Luciano, bom dia. Tá chegando outro motociclista aí. Então é o seguinte, ó, ocorreu essa explosão em 97, eu estava na faculdade, no subsolo, no prédio onde eu estava tendo aula, era no subsolo. E tu vê, no subsolo a gente sentiu a explosão. De um paiol que ficava, esse paiol fica pelo menos uns 80 quilômetros da cidade. Não digo 80 quilômetros, bota aí uns 60 quilômetros, tá? E toda a cidade sentiu tremor de terra, tá? E não formou esse cogumelo aí que formou aí desse tipo. Teve uma explosão mesmo, mas não foi visto. Ou seja, tu vê um depósito que tinha quase munição para toda a cidade, aqui, quase todos os quartéis da cidade, ele explodiu, mas não explodiu dessa maneira. Tu não viu essa coisa se levantar, né? Teve uma explosão, mas não foi dessa potência que foi isso aí. Ou seja, o que tinha nesse depósito, estou falando extraoficialmente, estou falando por mim, tá? Pelo que eu entendo de experiência um pouco, não estou falando de explosão que teve inicial, a segunda explosão, vou falar agora. Com certeza não era pouco armamento. Eu só vi uma explosão daquele tipo em duas situações, tá? Eu vi um vulcão explodir, você pode botar o vídeo aqui embaixo, daquela maneira. Vulcões explodem daquela maneira e explosões nucleares. Para vocês terem uma ideia da quantidade de potência que tinha ali de armamento e munição, tá? Eu nem lembro dessa explosão. Não, mas foi 95 sim. O pessoal que está comentando aqui que se lembra da explosão, foi em 97. Pode perguntar para os pais de vocês, para um conhecido aí, tá? Tem uma explosão parecida,
parecida, e foi menor que essa, tá? Em 97, eu tava na faculdade na época, nunca vou esquecer disso aí. Tinha recém-entrado. É que sou velhinho, né, cara? Se perguntar, eu tava até de frentista na Santa Ceia. Se bobear. Ó, vamos lá. Aí eu sei que é o seguinte, ó. Então, observando desse ponto, essa explosão que teve antes foi para os lados. Se tu olhar bem as imagens, ela foi para os lados, não foi para cima. Ou seja, ali, no mínimo, oficialmente, o governo de Beirute, lá do Líbano, não foi responsável suficiente para adequar essa munição da forma que deve ser. Se era tão potente assim, tá, não estava adequada, porque ela explodiu para os lados. Tu vê bem nas imagens, prédios, como se fosse uma bomba atômica mesmo, né? Se fosse armazenado como manda a segurança internacional, da forma adequada, ela ia explodir para cima. Tá? Os estragos não seriam tão grandes assim. E outra, a explosão que teve aqui não teve, e olha que é a munição que tem aqui, é munição militar, não teve a potência dessa bomba. Tá? O pessoal que mora aqui em Santa Maria, que entende um pouco mais militar, pode se manifestar aí, mas vão concordar comigo, tá? Tanto que na artilharia que for aqui no Malé, onde eu servi, o paiol, onde fica o depósito de munição, ele fica bem afastado dos prédios, fica onde ficavam as antigas baias. Antigamente o pessoal de artilharia tinha cavalos, né, era puxado a cavalo a parte da artilharia. Hoje não, é tudo mecanizado aqui em Santa Maria. Então, onde tinha as baias, que é uma coisa bem afastada que tinha do quartel, é uma área isolada, ali fica o paiol. Tá? E ele é projetado dessa maneira, para explodir para cima, não para os lados. Então, no mínimo, né, assim, oficialmente falando, o governo do Líbano foi muito imprudente, muito irresponsável em colocar essa quantidade de munição numa área habitada, ainda mais portuária, porque ele tem muito vento, então se pega um incêndio, alguma coisa que ela alimenta mais o incêndio, então já é errado também. Então tem dois pontos errados aí. Tá? A forma de armazenamento que eles fizeram é completamente irresponsável. Isso oficialmente. Vamos para o segundo ponto, que é não oficialmente. Vocês estão vendo que está um monte de usina, de depósito de munição no Irã sendo explodidos, assim, você sabe que ninguém assume, tá? Mas estão sendo destruídos no próprio Irã, no próprio território, tá? O Irã, para não se dar como derrotado, eles dizem, não, foi um acidente, mas assim, ó, tipo uma semana, foi vários depósitos, várias usinas explodiu por algum motivo, não é uma ditadura lá, tudo que sai de lá não dá para saber se é verdade ou não, né? E as autoridades, se fosse podia ser Israel, podia ser Estados Unidos, não sabe que país foi, se foi algum país que explodiu aquilo lá, se não fosse, então eles não dizerem, nós somos atingidos, não. Foi uma explosão que teve, aconteceu, deu uma bobina lá. Tá? E isso eu fui ver as explosões nas fotos que tem nas reportagens, né? Fotos aéreas, é claro, feitas de satélite. São bem precisas, não é uma explosão que pegava o galpão inteiro, não só a parte do galpão pegou fogo. Tu vê que é bem de impacto de míssil. E outra coisa, mas peraí, Marco, se estão bombardeando mesmo, os iranianos podiam mostrar a fuselagem do míssil, coisa e tal. Pessoal, tem um filme sobre narcotráfico, isso é antigo, dos anos 90, tá? Os Estados Unidos têm uma bomba de papel, celulose. É o seguinte, não é um míssil, ela tem carga explosiva, mas toda ela é feita de papel. Na explosão, esse papel queima. Não tem como tu dizer, foi uma bomba. Entendeu? Então isso aí já nos anos 90. É uma bomba de gravidade, tu joga num avião de altíssima altitude. Essa bomba tem uma precisão incrível, tá? E ela não deixa vestígio. Tá? E a velocidade dela é absurda. É porque ela vem muita carga explosiva, ela é muito pesada, mas a fuselagem toda ela é inflamável, ela é de papel, então não deixa nenhum rastro, né? Não é radioativa. Tá? E no caso ali, por que eu estou falando isso? Porque a primeira explosão podia ter sido aquela dos fogos que eu falei, poderia ter sido iniciada, o pessoal, vou dizer assim, os americanos, ou os israelenses, que país que for, tem munição lá guardada que é para utilizar contra Israel. Porque eu não sei se você sabe pegar o noticiário, Israel foi atacada 4 vezes semana passada, em 4 pontos diferentes da fronteira. Tá? Se cuidarem bem o que aconteceu nas últimas semanas, olhar as notícias, aqui para nós chega pouca coisa, mas pegar o informativo internacional, Israel foi em vários pontos da fronteira tentar atacar Israel. Entrar no território com armamento, uma tropa mesmo. Tá? E essa munição, esse grupo que está fazendo isso é do Hezbollah, tá? É islâmico e tal.
No Líbano, o Hezbollah é muito presente, muito forte. Inclusive o exército do Hezbollah é maior que o próprio exército do Líbano, hoje, atualmente, né? Então, e outra coisa que está acontecendo também, ali próximo a esse depósito, tá? Tem 3 partidos no Líbano. O Líbano é um país dos árabes é um mais aberto, tem mais cristão, tem mais judeu, é meio misturado, eles não são 100% islâmicos, né? E no Líbano, tu tem o partido do Líbano mesmo, tá? Que é do Delá mesmo deles, tem o Hezbollah, tá? Tem o Hezbollah, e tem o Partido Socialista do Líbano, tipo o PT, né? Trabalhista e tal. E a sede desse partido trabalhista fica próximo a esse depósito. Inclusive o líder político desse, lá do Líbano, ele foi morto na explosão. Isso foi confirmado ontem. Aí ele morreu e é bem próximo ao paiol. Então, tem as más línguas, não oficialmente, diz que essa munição foi trazida, comprada, né, cedida pelo governo ou russo ou chinês. Tá? Esse cara que morreu, fui ver a foto dele, ele tem uma aparência meio russa, assim, né? Não parece uma pessoa da região, ele parece que o jeitão dele é bem russo mesmo. E não leio muito a biografia dele para saber, mas vai saber, né? E ficava perto do depósito, a sede desse partido político. Lá, é uma coisa assim que a gente tem que ter na cabeça. Aqui o partido político tem cabo eleitoral, né? Tem coisa mais light, assim. Lá o partido político tem exército, tem tropa. Tá? Oriente Médio, o partido político é líder militar. Eles não conseguem dissociar essa parte política, religião e militar, é tudo uma coisa só. Tá? E aí ele podia estar. E dizem, o pessoal da internet na internacional fala que esse depósito que explodiu estava sob jurisdição desse grupo político, que tem ligação com a China, que tem ligação com a Rússia, né? Então, pode ser isso aí. Resumindo, então, o que pode ter acontecido extraoficialmente, uma aeronave ou israelense ou americana, que é os jornais, o Al Jazeera está falando isso, que é um jornal lá dos árabes, né? Ter jogado uma bomba de gravidade, essa de papel, não deixa vestígio, primeiro um depósito de fogos, tá? Que fica perto desse depósito de armamentos. E aí, consequentemente, um incêndio causado pelos fogos de artifício pegou fogo nesse depósito, que não era adequado, que a gente já sabe que não era adequado, né? Que era na superfície. Quando a explosão daquelas, ela abre para os lados, pessoal, não teve um bom condicionamento do material explosivo que estava ali. Tá? Foi mal gerenciado isso aí. Independente se for, o governo libanês, o governo de Beirute tem culpa disso, por botar um paiol tão perto da população de forma inadequada, porque esse tipo de explosão não foi direcionada para cima, foi para os lados, então ela não foi adequada, ou podia estar ali uma carga que é para o Hezbollah, por isso que eu estou falando desse partido socialista, estava depositado temporariamente ali, porque ali tem se vocês forem ver a imagem de satélite, fui ver a imagem de Beirute, onde foi a explosão. Tem vários prédios em volta do prédio principal ali, tá? Mas o prédio que explodiu, pessoal, fica bem do ladinho do porto. Dá para atracar um navio de grande porte e descarregar muita munição ali, tá? Vocês já viram um navio que leva container? Aqueles containers de metal, né? Já viram um container como é que é? Queria chamar a atenção que eu vi nos vídeos ontem. Um container de metal, pessoal, é uma chapa de aço grossa, não se entorta por nada. Tá? O container é uma coisa absurdamente pesada e metal ali, tu não dobra assim, tipo porta de alumínio, é uma coisa pesada mesmo. Eu vi, vamos dizer assim, aqui está o trailer, né? Vou dizer assim, mostrando da TV. Ele torcido como se tivesse feito isso aqui, ó. Tá? Eu vi containers assim, uma força para fazer isso num container, pessoal. É absurdo. Ó o Sérgio! Aí Sérgio, como é que tá? Dos caranchos lá de Santiago. Picap. Não, Picap. É Picap, né? Tá, Sérgio, um abraço aí, cara. Pessoal de Santiago dos Caranchos, deixa eu ver quem tá aqui no online. Tá, pessoal? Esse papo tá se estendendo um pouco mais do previsto. Tá? Ó, o Sérgio, o Luciano, o Gilmar, muito obrigado pela audiência. A Claire, oi Claire. A Gitana, nossa Gitana, tudo bem, Claire? A Desirê de Rosário do Sul, a Claire de Pelotas, né, Rio Grande do Sul. O Jorge Rossi, bem-vindo, hermano, como estás? Da Argentina? Tá? E o Luciano Martins, aqui de Santa Maria. Um forte abraço aí para vocês aí. Pessoal, então é o seguinte, então tem a versão oficial, que seria, no mínimo, o governo libanês ali, o governo de Beirute foi muito imprudente na armazenamento dessa munição, tá? Mas eu digo para vocês, a explosão que teve aqui em Santa Maria, que era de munição militar, não foi tão potente como essa aí. Tá? Teve tremor de terra, mas não teve aquele
estilhação, esse estilhaço de vidro, na potência que foi aquilo. Eu só vi, como eu falei para vocês, só vi explosão desse tipo em dois momentos, em dois tipos, tá? De vulcões, com dentro de erupção, eles limpam a cratera, vê aquela sujeira que está ali, eles limpam tudo, jogam tudo para cima, e armas nucleares. Ali, pelo menos 1 megaton tinha. Pega as explosões de filmagem que tem na internet da Hiroshima, Nagasaki, como é que foi, ou aquelas bombas de hidrogênio que os caras fizeram com os navios em volta e tal. É muito parecido, uma escala menor, é claro, né? Mas é muito parecido. Ali deve ter pelo menos uma explosão de 1 megaton ontem. E outra, pessoal, olha o caos que causou isso aí. Lá eles têm a pandemia também. Beirute ainda está em quarentena, toda essa pandemia, todo esse processo de máscara. Tu imagina um sacode dentro de uma cidade super povoada, o que tem muito hospital ali em volta, né? Onde teve a explosão, tudo bem. Mas os protocolos todos de pandemia, se foi, pessoal. Isso é explosão, além dos que o pessoal se cortou com os vidros. Beirute é uma cidade linda. Tem muitos hotéis, é tipo uma praia maravilhosa, é muito bonita lá a cidade, se forem ver as imagens aí, é bem bacana. Ainda mais nessa época de verão, tá? Lá para eles é verão, tá? Está terminando o verão, começando, seria o outono para eles lá. Então tá cheio de gente, já é movimentado por si só. Então os hotéis lá, se forem ver as imagens, é tudo com os janelões grandes. Agora tem um prédio com janela aqui, outro aqui, tu tá andando no meio da rua, tranquilo, fazendo tu trabalho, de repente ocorre essa explosão, esses vidros estilhaçam. E o detalhe, são prédios de 20 metros, de 20 andares, 10 para cima, né? Vem todo esse vidro para cima de ti. Então muita gente não se feriu na explosão em si, se arranhou com o vidro. Que vem de. Olha, um pedaço de uma coisinha que fosse, uma caneta que tu jogue a 5 andares e cai na tua cabeça, já te machuca um pouco. Agora tu imagina vidro vindo de 20 metros de altura, 20 andares, um prédio de 20 andares. Tá? Então é aí que o pessoal se machucou. Eu vi as imagens, não vou postar isso aí, porque isso aí é respeitar o povo de lá que se machucou, né? Isso não vale a pena. Mas as cenas são bem fortes, pessoal. O chão do hospital, para ter uma ideia, o chão do hospital todo cheio de sangue. Quando tu andava, tinha sangue no chão do hospital. Tá? E o hospital, garanto que tinha gente de Covid-19. Então imagina a loucura que deve ser. Não queria ser um médico em Beirute essa hora. Tá? A nossa amiga Desirê, que trabalha na área de medicina, que está ouvindo a nossa live, pode até falar como é que é o procedimento de guerra mesmo. Tá? Uma coisa bem, bem doida. Mari Carvalho chegando. Seja bem-vindo, Mari, lá no Rio de Janeiro. Tá? Vamos para outro tema. Então vamos encerrar essa parte aí do... Foi grave, aconteceu uma coisa triste. A gente vai ter que... Vai repercutir por um bom tempo essa história aí. Tá? Mas, assim, ó, resumindo, por baixo, oficialmente falando, o governo do Líbano tem responsabilidade do que aconteceu pelo armazenar de forma incorreta esse armamento numa área muito povoada. Tá? Pelo tipo de explosão, não adequou a explosivo de forma correta, como deve ser nas normas internacionais. Tá? Eu que sou um reservista da artilharia aqui em Santa Maria, eu sei disso. Tu imagina que o pessoal que mexe com a parte internacional aí deve estar em cima desses caras agora. Deve estar buzinando legal, né? Eu não queria ser um político do governante lá do Líbano nessa altura do campeonato, porque as famílias dessas pessoas que morreram vão cair em cima, né, cara? Esse cara não se reelege. Tá? Mas vamos lá. Encerrando esse papo aí, vamos ver que a coisa se resolva naturalmente e rezar pelas pessoas que se foram. Parece que são em torno de 2.700 feridos e 75 mortos, tá? Então, tá feia a coisa. Vamos lá então, pessoal, outra notícia. Tem mais duas notícias para tratar com vocês. A segunda seria o seguinte, ó. Eu tô vendo que o pessoal aí não tá pagando a conta de luz, tá? Eu era um deles. Ontem paguei, eu tava conversando com a minha mãe sobre essa história. Eu tinha um dinheirinho, né? Vou pagar tudo aqui, paguei e terminei com a minha conta, né? A minha dívida que eu tinha. Porque por lei, as empresas de energia, pelo menos, não podem cortar a luz por causa da pandemia. O cara está sem emprego, né? Então tem uma lei lá, um abaixo-assinado. Mas esse pessoal que trabalha na companhia de energia elétrica, por isso que eu fui pagar minhas contas atrasadas, eles têm família, eles têm emprego, né? Eles estão a perigo de perder o emprego deles também. E outra, se hoje a empresa que te fornece energia é brasileira, tá? 100% brasileira, uma empresa particular contratada pelo governo para fornecer energia para tua casa, essa empresa pode falir. E aí quem é que vai comprar essa empresa depois? Os chineses.
tu vai estar pagando luz daqui a pouco para os chineses. Aí o chinês compra a empresa e o chinês é faca na bota, né? Tu não pagou lá a tua conta? Aí tu, do nada aparece uma dívida. Olha, que sou eu, meus atrasados ali deu quase R$ 300 de conta de luz, tá? E eu moro sozinho, tá? Não tenho familiar, não tenho nada. Agora tu imagina uma família grande com 4 pessoas, quanto de dívida de luz deve ter? Tá? Então deixa acumular, pessoal. E depois tá na pandemia, como tá acontecendo mesmo, o pessoal tá desempregado, tá sem dinheiro. Esse auxílio emergencial aí não ajuda muito, tá? E vai dar muito mais a conta de luz do que a quantidade que tu ganha no auxílio emergencial. Tá? Evitem isso aí, pessoal. Se puderem pagar, paguem. Eu vi muita gente que tem condições de pagar e não está pagando, tá? Mas essa empresa não pode falir, ela fornece energia para nós, ela tem gente empregada, tem gente na folha de pagamento, tá? Vamos fazer esse esforço aí. Quem não puder, tudo bem, mas quem puder, faça, tá? Pelo bem das pessoas que trabalham na empresa. Tá? Eu falo isso, eu não ganho nada aqui a RGE Sul. Pessoal da RGE, um forte abraço, todo mundo que olha o programa aí. Tá? Tô falando isso de bom grado porque é isso aí, pessoal. O pessoal tem emprego, né? Vamos manter essa empresa funcionando, ela faz esse serviço para nós, vamos ajudar ela, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. Tem 2 notícias boas depois desses papos que a gente está falando, né? Vamos para alegrar o nosso dia. Olha só. Náufragos escrevem SOS na areia e são resgatados no Pacífico. O resgate acontecendo na Micronésia foi feito por uma ação do governo da Guarda Costeira Americana e a Marinha da Austrália. 3 homens foram resgatados com autoridades americanas e australianas no Oceano Pacífico na segunda-feira, dia 3. Tá? Sexta-feira, dia 3, tá? Após terem escrito SOS na areia. Queria que o filme lembra do Wilson! Foi a mesma história aqui, ó. Os homens realizavam uma viagem de pouco menos de 42 quilômetros entre 2 ilhas, localizadas nos Estados Federados da Micronésia, na quinta-feira, dia 30. Quando o pequeno barco ficou sem combustível, o mar arrastou a embarcação para essa ilha inabitada, chamada Piquelote, tá? Que fica a 114 quilômetros do destino final. Arrastou eles para longe, né? Aí, como eles tinham registrado a saída deles do porto, isso que é bom o pessoal que anda de barco é registrar a saída, né? Aí o pessoal viu que eles não tinham voltado, depois de 3 dias, né? Foram atrás deles. Quando os marinheiros não chegaram ao seu destino final, a Guarda Costeira Americana, que fica estacionada em Guam, também na Micronésia, que fica a 800 km das ilhas, foi acionada. Os 3 foram avistados primeiro por um avião de carga americano, que avisou a base da Força Aérea Americana em Guam, e o pessoal da Guarda Costeira foi lá buscar eles. Tá? Tem uma foto bem bacana dos caras sendo resgatados aqui, feliz da vida. Tá? Bacana isso aqui. Tá. Essa seria uma notícia, tá? Depois eu deixo a fonte aqui pra você direitinho. Olha essa aqui que é a notícia legal do dia, tá? O Tom Cruise vai filmar, o próximo filme dele vai ser no espaço. Tom Cruise vai filmar o filme dele no espaço. Mas Marco, tem um monte de filme, Star Wars. Não, Star Wars não foi filmado no espaço. Ele vai filmar no espaço o próximo filme dele, junto com a NASA. É um projeto junto com a NASA, olha só. O filme no espaço com Tom Cruise é estimado em $200 milhões, tá? O longa será o primeiro da história a ser filmado fora da Terra e terá parceria com o bilionário Elon Musk. O Elon Musk é o dono da SpaceX, é o que opera os foguetes que estão indo para a Estação Espacial Internacional, é o setor privado. Eu falo que ele é o Tony Stark da vida real. Tá? Você tem uma ideia, tão rico que o cara é. É dono da Tesla, de carro elétrico e tudo mais. Ó, astro da franquia Missão Impossível, Tom Cruise planeja rodar um filme diretamente no espaço. Em maio, após conversas iniciais com a NASA, a agência ficou animada com a ideia e até chegou a publicar comunicado oficial sobre o assunto. A NASA está feliz em trabalhar com Tom Cruise num filme da agência espacial. Pô, não bastava o Maverick agora que ele fez, o Top Gun 2, né? Pra filmar no espaço, esse cara é maluco. Ó, precisamos de mídias populares para inspirar novas gerações de engenheiros e cientistas que vão transformar os ambiciosos planos da NASA em realidade, escreveu o diretor da agência, Jim Bretney. Tá? O plano audacioso continua em desenvolvimento. O site americano Deadline
divulgou após uma rodada de conversas pelo aplicativo Zoom com o Tom Cruise, né? E diretores Don Lian, tá? No Limite do Amanhã. Aí tem vários caras que estão trabalhando com ele nessa parte aí. Mas o cara da NASA, os caras da NASA estão trabalhando, e o cara da SpaceX. O valor é apenas uma estimativa, considerando o projeto ainda não tem roteiro definido para ser escrito por Lian, que é o diretor do filme. Caso o plano dê certo, esse será o filme de ficção da história, o primeiro filme da ficção da história a ser rodado no espaço. Eles vão filmar no espaço, com Tom Cruise, cara. É doido isso. O bilionário da indústria da tecnologia Elon Musk, da SpaceX e da Tesla, né, está entre os parceiros e promete tirar um longa do papel. Aí então a notícia bem doida. O Tom Cruise vai fazer o primeiro filme no espaço, literalmente. Tá? Tá louco, pessoal. Tá louco. Tá? Então essas são as notícias que a gente tem no dia de hoje. Eu espero que tenham gostado aí. Tá? A gente pede toda vez que vocês forem ver os vídeos, dar a sua opinião, também se inscrever no canal no YouTube. Vou deixar embaixo aí o link depois para vocês, tá? Nosso canal no YouTube. E esse foi o Alvorada Estradeira do dia 5 de agosto de 2020. Para fechar com chave de ouro, vamos falar aqui a frase motivacional do dia, tá? O que seria isso, ó? Vamos lá. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade, tá? Elmer Letterman, tá? Esse aqui é um grande filósofo inglês. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade, certo? Com essa frase motivacional do dia, eu me despeço de vocês. Obrigado pela audiência. Ó, o dia já está amanhecendo pra caramba, ó. Tá lindo o dia. Por isso que é Alvorada Estradeira, né? Começa escuro, depois começa... Vou ter que começar a fazer mais tarde, agora está começando o verão. O sol está amanhecendo mais cedo. No inverno amanhece às 7 da manhã. Eu vou ter que começar a fazer o programa às 6h30. Tá? Para ser uma alvorada mesmo, certo? Pessoal, uma excelente semana para vocês, uma ótima quarta-feira. Muita felicidade, paz, que Deus ilumine o caminho de vocês. Forte abraço. Até a próxima, até amanhã.